Você sabia que chegar atrasado em uma audiência trabalhista pode ter os mesmos efeitos de alguém que nem foi nessa audiência? Muitas pessoas descobrem isso da pior maneira possível. Então vem comigo nesse vídeo para já entender sobre esse assunto e não correr o risco de perder a sua audiência trabalhista e ter essas consequências. Vamos começar então pelo ponto que nos interessa. Quando é marcada uma audiência e o trabalhador ele não comparece no horário marcado para aquele momento. Como eu já falei no começo do vídeo, muitas pessoas acham que não tem problema chegar atrasado ou até mesmo que não tem problema não comparecer na audiência. E isso não é verdade. Na verdade, quando o trabalhador não comparece na audiência, existem penas severas que podem ser aplicadas. O processo ele certamente vai ser arquivado em razão daquela ausência do trabalhador e além disso, ele ainda pode ser condenado a pagar as custas. Isso depende, claro, da análise do magistrado naquele momento de ausência, mas existem penas que podem ser aplicadas e uma delas certamente vai ser o arquivamento do processo. E como eu já falei, não existe a possibilidade de se tolerar um atraso. Muitas vezes a gente tenta dar jeitinhos, acha que as pessoas vão ser flexíveis, mas o horário de audiência é algo muito rígido e os juízes, em hipótese alguma, aceitam atrasos. Então é sempre importante que, para evitar esse tipo de problema, a gente se organize com muita antecedência, compareça no fórum, ou então se organize de maneira telepresencial, por vídeo, com muita antecedência e se certifique de tudo que é necessário para comparecer naquele momento pontualmente. A sua conexão de internet está boa, o seu equipamento tem bateria, como é que é o trânsito até o fórum que você precisa se deslocar, como é que é o fórum em si que você precisa ir, ele é grande, ele é pequeno, tem muita fila. Sempre se certifique e busque as informações com seu advogado para que no momento da audiência você esteja lá e compareça sem qualquer tipo de atraso. Uma dúvida que chega também pra gente a respeito da audiência é: e se eu chegar atrasado? Ou então se eu faltar? O que pode ser feito pelo advogado para tentar salvar aquele momento? Claro que existem situações que o atraso ou a ausência ela pode ser justificada. Por exemplo, quando a gente percebe que realmente não tem como o trabalhador se deslocar até o fórum por uma questão médica, é sempre possível apresentar o atestado para justificar aquela ausência. Ou então aconteceu o atraso em razão de algum acidente no momento em que ele estava se deslocando para o fórum. Claro, é sempre possível a gente justificar, mas tudo isso precisa ser comprovado. Então não adianta a gente num processo, explicar que a gente simplesmente não conseguiu comparecer porque houve um acidente. O juiz ele precisa sempre de provas para julgar o processo, tanto para um lado quanto para o outro. Então a gente precisa apresentar documentos, provas junto com esse nosso pedido para que o processo ele não seja arquivado e para que o cliente também não seja condenado em custas. Lembrando que nem sempre a condenação acontece, depende muito aí da análise do magistrado nesse momento de arquivamento. Mas o recado importante é que, se porventura aconteceu uma coisa assim inesperada, é possível justificar. Os magistrados eles têm o entendimento de que, claro, situações inesperadas podem acontecer, então basta que se apresente o comprovante de que de fato aquela situação aconteceu para que ele reconsidere e reagende a audiência por uma nova data. Agora, para a gente encerrar o vídeo, o que acontece quando a empresa não comparece na audiência? Como a gente já falou, o não comparecimento do trabalhador tem consequências e a ausência da empresa também tem. É o que a gente chama de pena de revelia e confissão. Essa é uma situação que é favorável para o trabalhador, porque a empresa ela perdeu a oportunidade de apresentar a sua defesa e também de apresentar testemunhas e dar o seu relato a respeito dos fatos. Então, sempre que há pena de revelia e confissão, o julgamento do processo ele vai ser favorável ao trabalhador porque a empresa não compareceu naquele ato em que deveria no horário em que o juiz marcou. Então, olhem como é importante a gente se organizar para comparecer pontualmente nas audiências e, claro, sempre conversar com o advogado antes para ir preparado para esse momento. Em hipótese alguma, a gente pode faltar nesse momento ou então pedir para que seja reagendado por uma vontade da pessoa, porque é um momento de extrema importância. Vocês gostaram desse vídeo? Espero que sim. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam e se inscrevam também aqui no nosso canal. A gente está sempre à disposição também para responder dúvidas no link do WhatsApp aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!